Por onde começar? Eu estou longe, Por onde eu começo? O que eu faço? Por que você acha... Uma coisa que você pode falar é por que você acha que se tornou virtuosa? Ninguém nasce virtuosa, né? A virtude é uma coisa adquirida durante a vida. Por que você se tornou? Da onde veio isso? Eu acho que são vários fatores, né? Casar, né? Como certo. Obrigada, primeiramente, né? Pelos elogios e por tudo isso. Espero que eu seja recompensado mais tarde. Gostei da parte das recompensas também. Corta essa parte. Corta Tem que essa cortar, parte. velho? Não. Tão levinho, velho. 2 minutinhos, gente. Volta aqui pra parte séria. Então. Bem-vindos ao BrunaCast. Nós estamos dando sequência a Provérbios, nossos estudos de Provérbios. Estamos em Provérbios 31, onde nós vamos estudar a famosa passagem da mulher sábia. E para isso, a mulher virtuosa, né? Que também não deixa de ser sábia. E para isso eu trouxe aqui Janine Brunet. Uma forte salva de palmas. Obrigada pelo convite. Nós vamos ler a primeira parte, Janine. Eu vou ler a primeira parte aqui sozinho, porque vai falar basicamente sobre poder e bebida alcoólica, sobre a opinião do rei Lemuel sobre isso, tá? E depois ele entra na parte da mulher virtuosa e eu já te incluo. Começa dizendo assim, versículo 1 de 31 Provérbios. Oráculos de Lemuel, rei de Massá, os quais sua mãe lhe ministrou. Aqui tem duas coisas impressionantes. Historicamente, ninguém achou quem é esse rei Lemuel. E é muito difícil um rei sair da história, né, Wesley? Sim. É muito difícil um rei sair da história, porque rei é rei, fica registrado em algum lugar, e não tem registro histórico do rei Lemuel, ainda mais de Massá. Por isso, alguns eruditos, grandes teólogos, costumam dizer que esse rei Lemuel era um segundo nome, ou para o próprio Salomão, ou para o rei Ezequias, tá bom? Não há exatidão de quem realmente é esse rei Lemuel, mas se entrou no livro de Provérbios, é porque foi a vontade de Deus, acima de tudo, e porque houve coerência entre os grandes eruditos da época, tá bom? Então, esses oráculos, esses segredos de Lemuel, rei de Massá, as quais sua mãe lhe ministrou, ou seja, a mãe dele começou a ensinar isso para ele. Que tens, amado filho meu, filho das minhas entranhas, resposta das minhas orações. Olha a mãe falando com ele. O que você tem, meu amado filho? Você é o filho que saiu do meu ventre, você é a resposta das minhas orações. Não entregues a tua força às mulheres, e nem o teu vigor aos que corrompem os que governam. Olha o conselho da mãe para o rei Lemuel, não entregues tua força, tua energia não pode estar nas mulheres, ou seja, toda pessoa que fica na vadiagem, o que é vadiagem, Wesley? Eu não sei, porque eu não... Você nunca participou dessas coisas, mas são pessoas que estão à toa, estão correndo atrás só de coisas ligadas à prostituição, à bebida, está na vadiagem, não quer trabalhar, só quer buscando os prazeres. Olha o que ela diz. Não entregue a tua força às mulheres e nem os que corrompem os que governam. A tua força não pode ser entregue aos prazeres e nem à corrupção. Bom conselho de uma mãe para um rei. Versículo 4. Escuta, Lemuel, não é prudente que os reis bebam muito vinho. Tampouco aqueles que têm a responsabilidade de governar se entreguem a outras formas de embriaguez. Porque existem várias formas de embriaguez. O Wesley pode explicar melhor pra gente. Né? Tem a embriaguez da cachaça, que é terrível, que é a que mais mata. Da tequila. Da cerveja. A tequila parece que não deixa muito não, né, Wesley? Tem que tomar quantos pra ficar bêbado? Ah, é? Eu não sei, você sabe, Teixeira? Dizem por aí, né? E a cerveja já destruiu muito a família, né? E o vinho, apesar de biblicamente ser permitido, tá claro aqui o conselho de que você não pode beber muito vinho.
Ou seja, e nenhuma outra forma de embriaguez. Ou seja, biblicamente falando, embriaguez é pecado. E um rei, uma pessoa que quer governar, uma pessoa que quer ter controle das coisas, uma pessoa que quer crescer, não pode ser dada a embriaguez da vida. Porquanto, quando não estão sóbrios, se esquecem do bom senso e se esquecem das leis. E não são solidários aos direitos dos fracos e dos pobres. O licor é para o moribundo e o vinho para os amargurados. Que eles bebam e esqueçam-se da miséria e não se lembrem de suas aflições. Isso aqui tem uma coisa engraçada, né? Primeiro, a mãe de Lemuel está falando o seguinte, olha, o problema da bebida, principalmente para quem governa, é que você esquece o bom senso, ou seja, você fica mal comportado, você esquece as leis, você esquece aquilo que tinha que fazer e você nega o direito aos fracos e os pobres, que uma das maiores características de um governante, seja ele empresário, líder numa igreja, governante mesmo político, é estar atento aos fracos e aos pobres. Isso é uma das maiores características da liderança. E quando você está embriagado, você esquece disso. Então a mãe de Lemuel fala, não se dê muito ao vinho. E nem encontre nenhuma outra forma de embriaguez. Tá? Seja cachaça, licor, tequila, mas quais são as opções? Wesley, você que... Conhaque. Caraca, Leão. Ele tá demais. Conhaque é loucura. Nem sei se existe mais, isso existe, né? Uísque, né? Você tem uma lista grande, né, de opções, né? Que Deus te perdoe. Mas aqui começa uma coisa interessante que eu aprendi uma vez com um jogador de futebol que me ensinou o seguinte, a gente estava conversando e ele me citou isso aqui, ó, dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados. Bebam e esqueçam-se da sua miséria e não se lembrem mais de suas aflições. Ele estava me contando que uma vez ele parou no sinal e um cara reconheceu ele, porque ele era jogador, né? Agora ele está aposentado já. O cara falou assim, cara, me dá um dinheiro, me ajuda. Aí o cara falou assim, pra quê? Ele falou assim, pra quê? Aí ele falou assim, pra eu beber. Pelo menos foi honesto. O cara, rapaz, eu vou te dar dinheiro pra eu beber. Aí ele botou a mão assim no braço do cara que tava pra fora do carro e falou assim, se você soubesse como tá a minha vida, se você soubesse o que eu passo nessa rua, você me dá muito dinheiro pra beber e só acordar amanhã. Ou seja, aí fez sentido esse versículo aqui. Ó, dá licor ao moribundo. Na época que não tinha remédios, não tinha morfina, por exemplo, o que eles davam para fazer as operações? Lembra disso? O filme tem muito. Álcool. Botava o cara para beber um álcool lá puro, o cara bebia, aí botava uma madeirinha aqui, vai, aí cortava o cara, operava, era tudo. É isso que a Bíblia está falando. O vinho, o licor, a bebida alcoólica em excesso é para quem está em fase terminal, que não é o teu caso, Teixeira. Não é o teu caso, Wesley. Sai dessa vida, Wesley. Não, você está começando. Você está começando. E a gente teve uma série interessante no Café com Destino falando sobre os vícios, né? Então, assim, os conselhos da mãe de um rei, primeiro cuidado com as mulheres, cuidado com as más companhias, cuidado com a bebida. Olha só, gente. Cuidado com as mulheres, cuidado com as más companhias, cuidado com a bebida. Para pensar em todos os jovens que se desviaram, se desvirtuaram, que andaram por caminhos ocultos. Ou foi na prostituição, ou na bebida, ou nas más companhias. Isso aqui foi escrito há 3.000 anos atrás, tá? E está dando certo até hoje. Versículo 8. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender e seja o protetor dos direitos dos desamparados. Ou seja, quer uma causa para sua vida? Em vez de se entregar às más companhias, às mulheres, aqui as mulheres estão falando da prostituição, a vadiagem, em vez disso, a bebida, entrega-se pelos direitos dos desamparados, luta por eles. Erga a tua voz e julga com justiça. Defende o pobre e o indigente, aquele que nem nome tem. Defenda o pobre e o indigente. Então aqui no versículo 9 vai acabar a primeira parte dos conselhos de uma mãe para um filho que é rei, Janine. Ela fala, filho meu, versículo 2, você é a resposta das minhas orações.
E aqui começam os conselhos. Não entregues tua força às mulheres. Não coloca toda a tua energia nisso. Não coloca o teu vigor naqueles que corrompem os que governam, ou seja, mais companhias. Seja prudente e não bebe muito. Terceiro conselho. Ajuda os fracos. Defende os oprimidos. Quarto conselho. E aqui no versículo 10 ela vai mudar completamente o assunto. Agora que você já entendeu o que não pode fazer, Lemuel, vamos passar para aquilo que você deve procurar. Versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor ultrapassa em muito as mais finas joias. Uma mulher com virtude, acima de tudo, é uma mulher sem vícios, segundo a filosofia. Seja a filosofia tradicional grega ou os estoicos, eles defendem que virtude é o contrário de vícios. Então, por exemplo, dentro das virtudes está o controle do prazer. A pessoa que não vive em busca de prazer é uma pessoa virtuosa. Uma pessoa comportada, uma pessoa que tem sabedoria, que busca sabedoria constantemente é uma pessoa virtuosa. Isso eu estou falando segundo a filosofia, tá? Segundo a filosofia. Você não tem nada a ver com Bíblia aqui ainda. A filosofia, e lembrando, por exemplo, Sócrates, que é o fundador da escola de pensamento filosófica, é 400 anos antes de Cristo. Então, todo o conceito de ética e moral já vinha antes de Jesus Cristo. Já é a escola filosófica da Grécia. Quando Jesus ele vem 400 anos depois, ele não combate a escola filosófica, ele não acha que isso é errado, mas ele impõe o mais importante, o espírito em cima de pensamentos apenas filosóficos. Não pode ser apenas palavras, tem que ser através de atitudes de amor, e aí ele revoluciona com todos os seus ensinamentos, a ponto de deixar os filósofos com 0,001% da influência que ele tem hoje. Tá? Então, a mãe de Lemuel, depois de passar uma lista de coisas que ele não pode fazer como rei, começa a falar aquilo que ele tem que procurar. Mulher virtuosa, quem a achará? Quem pode encontrar uma mulher virtuosa, ou seja, que se afasta de todos os vícios, que é bem comportada, que busca sabedoria, que sabe compartilhar com quem precisa, que sabe cumprir suas funções e obrigações? Quem vai achar uma mulher dessa se ela vale muito mais do que as finas joias? Ela vale mais do que as finas joias. E tudo que uma mulher procura, né, tudo é uma palavra forte, mas quando uma mulher começa a prosperar, a primeira coisa que ela bota atenção é nas joias. Eu quero, porque é uma forma dela se sentir valorizada. E a mãe de Lemuel, aqui em Provérbios 31, está dizendo que é muito melhor ela ser virtuosa do que ter joias. É isso que ela está querendo dizer. Versículo 11. O seu marido tem plena confiança nela e a miséria jamais chegará à sua casa. Aqui eu quero começar a incluir Janine no nosso debate Brunecast. Duas coisas aqui que eu posso te honrar, né, dentre outras coisas, como mulher virtuosa. Primeiro que o seu valor vale muito mais do que joias, né? Eu prefiro ter você, né, do que ter as coisas que eu tenho. Então, se eu tivesse que abrir mão das coisas que eu tenho para estar com você, eu preferia muito mais estar com você e abrir mão de tudo que eu tenho. Isso quer dizer que o seu valor vale mais do que todas as joias de bens e etc. Por favor, palmas aí. Segunda... Mas isso não significa que não vai ter joia, não vai dar uma joinha. Isso não significa que não vai me dar uma joinha. Por favor, né? gente, não confundam as coisas, né? Joias, não tem nada a ver com essa parte. Pode dar joia, né? Da sabedoria. Agora só, o versículo 11 é muito importante. É. O seu marido tem plena confiança nela. Imagina um homem que tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que sair, não tem confiança na mulher que está em casa. A confiança aqui não é só da infidelidade conjugal sexual, não. Não confia se ela vai cuidar bem dos filhos. Não confia se ela vai administrar bem a casa. Eu acho que é a parte mais difícil essa daqui. Não confia se ela guarda os segredos do casal ou está falando com a vizinha tudo que acontece com o casal. Ou seja, a confiança não é só sexual, a infidelidade conjugal, não. Tem muitos níveis de confiança. E a Bíblia diz que o seu marido tem plena confiança nela. E a miséria jamais chegará na sua casa. Ou seja, eu não tenho dúvida que eu quebrei uma vez na vida, mas eu teria quebrado 3 se não fosse a Janine. Porque ela administra. Eu sou o provedor da nossa casa,
E né, não tem esse negócio, que eu sou machista, ela não pode trabalhar. Ela sempre trabalhou, sempre fez o que quer, ela tem liberdade total para fazer o que quiser. Graças a Deus não tem machismo. Ela faz o que quiser. Só que nós definimos que a gente dá certo como dupla, como sócios da vida, como um casal, a gente dá certo. Eu provendo e ela administrando. A gente percebeu que essa é a química que funciona pra gente. E por acaso é bíblico. Por acaso está dando certo há mais de 2000 anos. Então, eu tenho muito prazer em ser o provedor e tenho muito prazer em deixá-la administrar, porque se eu fosse o provedor e o administrador, além de eu me sobrecarregar, provavelmente eu ia administrar muito mal. Porque eu sou muito emotivo para algumas coisas quando se trata de comprar, e ela não, ela é mais racional, ela é na conta. Então, essa acho que tem a ver com essa parte aqui que a miséria jamais exatamente. É a parte financeira, Porque a miséria jamais vai chegar na sua casa? Porque a mulher ela tem essa condição, essa sabedoria de administrar a casa como poucos homens têm. A gente não pode dizer que nenhum homem tem, mas poucos têm. E a mulher tem um dom de administrar no pouco também. Uhum. Tem mulheres que conseguem, com um pouquinho de farinha, alimentar toda a casa. Não é, a gente não precisa falar de estar sobrando, de ter tudo dentro de uma despensa, de uma casa cheia, não. Uma mulher que consegue alimentar toda a casa 1, 2 dias com um pouquinho que tem, ir na rua, conseguir providenciar alguma coisa e cuidar da casa enquanto o marido está fora, está tentando, está trabalhando, está buscando. Ou seja, ao invés de jogar um peso no marido, ela está administrando com aquilo que tem. Está administrando com aquele pouco que tem. Aí você pode falar... Aí você pode falar, dom. Tiago, vai ser para sempre que eu vou ter que administrar o pouco? Não. É bom você combinar isso com o marido. Olha, a gente pode passar um tempo com pouco e eu vou administrar bem. Mas você tem que me prometer que nós vamos avançar. Então, por exemplo, todas as dificuldades que eu passei financeiras com a Janine, que foram muitas, algumas até humilhantes, aí eu falei, é só por um tempo. Nós não vamos ficar assim para sempre. E eu lembro que a gente teve situações que a gente passava, por exemplo, o final de semana todo com R$50 e éramos felizes, porque ela administrava bem. Com os R$50 ela conseguia desde de promover um entretenimento. Era outra época também. Era outra época. Mas não era muita coisa. Eu lembro que os R$50 a gente alugava filme, na época alugava-se DVD em locadora, né? Não tinha Netflix. Então você alugava filme, comprava açaí, que era tipo a sobremesa da semana toda. E a gente pedia pizza... Deixando claro também que não tinha aquelas 4 criancinhas lá em casa, né? Era só eu e você, era né? eu e ela, Então a gente está falando de 13 anos atrás, tá? Mas ela administrava bem um pouco. Hoje a gente tem um pouco mais e ela administra bem também. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. O pouco sempre é um teste para saber como você vai reagir ao muito. Quer saber como você vai ser se um dia for rico? É como você age quando é pobre. Está na Bíblia. Tá? Versículo 12. Essa esposa é exemplar, faz o seu marido sempre o bem e nunca o mal. Essa esposa é exemplar, faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Você acredita, que tem mulher que faz mal ao marido? Acredita mesmo? Mas como é que você sabe que você não é casado? É verdade. Mas tem acho sim. que esse mal não é um mal físico, né? Às vezes é um Também mal tem. Eu vi a reportagem esses dias do homem que tomou uma facada e perdoou. E foi muito engraçado que eles deram a reportagem juntos. Gente, aí o repórter falou, você perdoa? Ele, eu perdoo. Mas ela te deu uma facada. Mas ela estava distraída. Foi aqui. A faca entrou do outro lado do peito do cara. Não, mas eu acho que também aqui você pode usar para aquilo que você estava falando, né? Sobre você não envergonhar a sua casa. Uhum. Então, eu acho que é uma mulher que está fazendo bem ao seu marido e não fazendo mal. Você pode usar para vários... Não de um mal físico, entendeu? Tá indo lá dando uma facada no marido. Não, mas o mal emocional e o espiritual também, né? Por exemplo, você está orando pelo seu marido, você está cuidando da sua casa, orando pelos seus filhos. Você está fazendo bem, não mal. Quando você se comporta, por exemplo, você imagina, se eu, tendo hoje a exposição que eu tenho e a Janine fosse uma pessoa mal comportada. Se ela fosse uma pessoa que se expunha na internet, seja o corpo dela, seja as opiniões em geral, seria um problema para mim. Então, é lógico que cada um faz o que quer com a sua vida e nós não somos ninguém para julgar. Acredite nisso, eu não julgo ninguém mesmo. Mas
existem homens que devem se sentir mal quando a sua esposa se expõe na internet, por exemplo, posta fotos muito indecentes. Tem homem que gosta, né? Mas tem uns que devem se sentir mal. Então, será que não é o perfil do casal, né? É o perfil. Então, por exemplo, o nosso perfil, esse tipo de mulher não iria combinar com você, né? Não. Essa mulher que se expõe dessa forma. Pressão, o perfil que a gente está falando é o perfil do que eu faço. Você imagina, se eu sou um cara de sabedoria, Teixeira, eu estou aqui ensinando as pessoas, mas levo uma vida, minha família, minha esposa leva uma vida que bate muito de frente com o que eu ensino. É complicado. Então, essa questão de vocês se darem bem tem a ver também com os acordos que vocês fazem, por exemplo, de como é que a gente vai se comportar nas redes sociais, sobre quais assuntos nós podemos compartilhar com nossos amigos e quais assuntos são só nossos. Essa questão aqui de a esposa exemplar faz sempre o bem para o seu marido, ou seja, é cumprir o combinado. Né? Além de ser uma mulher que ora pelo seu marido, ora pelos seus filhos, uma mulher que administra a casa, tudo está fazendo bem, é uma mulher que cumpre o combinado. 13. Escolhe a lã e o linho com alegria trabalha com as próprias mãos. Ela escolhe a lã e o linho, porque naquela época a mulher tinha a função de tecer, né? Não só as colchas, mas também as roupas que os filhos iam usar. Não tinha loja de roupa que nem tem hoje. Hoje não precisa acordar cedo para escolher linho. É só você ir na loja e comprar. Mas antigamente, a esposa, que também era mãe, ela tinha a função de escolher a lã, o linho e tecer com as próprias mãos aquilo que o marido ia usar, que os filhos iam usar. Trabalho. Não, hoje... Sair para comprar roupa para 4 filhos. E eu não tenho paciência, por exemplo, você tem. Comprar roupa, sapato. Se eu tivesse que ir no shopping... Cuidar dessa roupa aqui, ó. A roupa da casa também dá muito trabalho. Então... Lavar, cuidar das camisas. Ixi, ou seja... Roupa de cama. Exemplo, vamos botar aqui a roupa de cama da casa. Tem que cuidar de tudo isso. Não pode faltar toalha, não pode faltar lençol, não pode faltar roupa dos meninos. É muita coisa. E outra coisa, fazer tudo com excelência. Mesmo na época que a gente não tinha condição nenhuma... Janine sempre foi uma pessoa assim, ó, se o lençol é branco, o travesseiro ia ser branco também. Sabe gente que bota o lençol do Homem-Aranha com o travesseiro florido, mistura tudo, pô, você fica num... A excelência não tem a ver com dinheiro, eu já ensinei isso várias vezes, inclusive no Café com Destino. Né? Com pouco que você tem, o importante é estar de bom gosto, organizado, limpo. Né? Então, por exemplo, eu uso muito terno, já nem se preocupa se minhas camisas estão lavadas, passadas, se meus ternos estão alinhados para poder usar. Então, é muito importante. Enquanto vocês estão assistindo o Brunecast hoje, eu estou dando o método Destiny. Né? Eu gravei um dia antes aqui para você assistir o Brunecast aqui fresquinho. Eu estou dando o método Destiny. Estou de terno e tal. Quem verificou isso para mim foi Janine, porque eu não consigo. Se eu tivesse que escolher roupa para as crianças, eu estava ferrado, eu não sei escolher roupa. Imagina escolhendo roupa para a Jasminzinha, de 3 anos, para a Júlia, de 13. Ela vai lá no shopping, ela tem paciência, entra... Aproveitando, quantas as crianças calçam? Não tenho a mínima ideia. Não sei nem quanto calçam. Não sei quanto calçam, mas sei o nome deles, que já é um avanço. Sabendo o número do meu sapato já tá bom. Recentemente, Wesley, eu consegui gravar o aniversário de todo mundo, que nem isso eu sabia. Eu pedi pra ele colocar no Note. No Note. Eu ficava assim, qual é o dia do aniversário do José? Gente, por favor, anota tudo aí. O José nasceu num dia difícil de gravar, 29 de agosto. Por que é difícil de gravar? Sei lá, eu acho difícil. Tem dia, 29 de agosto. 29 de agosto, eu acho difícil. Aí Joaquim, 30 de julho, aí me confundia. 30 de agosto, 29 de julho, eu misturava tudo. Deus. Mas não, então assim, hoje em dia sei nome, sei o nome. E a data de aniversário. E a data de aniversário e sei onde é o quarto de todo mundo. Mas também, se não colocar na agenda, esquece. Então assim, graças a Deus eu tenho uma mulher virtuosa. Mais uma salva de palmas. 14. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para o seu lar. Ou seja, teve uma época que... eu acho que eu tô encaixada nessa daqui. Está encaixada, porque a Janine, às vezes, por exemplo, tem uma coisa que está muito cara aqui. Né? Aí ela entra no site da China, no site dos Estados Unidos, descobre o negócio não sei aonde, manda buscar, liga para uma amiga que mora não sei aonde para pegar no Sedex de lá e mandar para o Brasil. Ela dá um jeito de comprar um negócio de muita qualidade e mais barato. E outra qualidade também que a gente tem, que aqui que é da mulher virtuosa, é que ela nunca aceita o primeiro preço.
Às vezes tem para pagar, mas ela insiste até descobrir um preço melhor várias vezes. Fornecedor vinha aqui, olha, para fazer, na época da obra lá de casa, você fazia tal, ela já não pegava e conseguia baixar quase a metade das coisas, pesquisando, negociando. Isso é uma função também da mulher nervosa, não, porque também virtuosa, Wesley. Você botou aqui para me pegar, mulher nervosa. Isso é uma indireta para Janine? Não, olha, não. Pelo amor de Deus, Wesley, ela que assina lá no RH, hein? Não. 15. Antes do romper da aurora, ou seja, antes do amanhecer, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos da casa e dar ordem para todas as suas colaboradoras. Ou seja, aqui deixa claro que essa mulher virtuosa aqui não é só que é a dona de casa que bota a mão, não. Também está falando que é da madame também, que tem colaboradoras, tem funcionários, mas ela que acorda cedo para dar ordem, para dar... Por quê? Dá direção na casa, porque não adianta você só ter gente para ajudar. Isso, se você não der a direção na casa, vai continuar a bagunça, vai continuar sujo, vai ficar desorganizado, não vai ter comida na hora, porque não adianta você ter alguém para fazer se você não for o líder daquilo que você está fazendo. Então, não adianta eu ter uma pessoa na minha casa que me ajuda na limpeza. Se eu não falar para ela o que ela tem que limpar, o produto que ela tem que usar, como ela tem que limpar, ela vai fazer da forma como ela acha que tem que ser feito e provavelmente não vai estar bem feito. Então, você tem que gerenciar tudo isso e não é uma tarefa fácil. Por exemplo, na nossa casa, com tanto de gente que mora ali, que passam por ali e... Não, o Wesley queria morar lá esses dias. Eu falei, não, Wesley. Por favor, vamos separar as coisas. É que ele tá achando que é muito parecido com você. Ele tá achando... Esse dia ele me chamou de papi. Falei, meu Deus. Eu entrei no escritório e falei, papi. Eu falei, que negócio de papi? O quê, rapaz? Eu tenho 4 filhos. Então não é fácil, é uma tarefa difícil. Então, e as pessoas acham que quando eu ficar rico eu vou ter um monte de funcionário e toda a minha vida vai se resolver. Não, tu vai trabalhar mais. Não. Só que agora você não vai trabalhar braçalmente, fisicamente, mas você vai ter que dar muita ordem. Você vai ter que, para ser do teu jeito, para ser com excelência, você vai ter que fazer igual a mulher virtuosa assim, aqui. A gente continua fazendo muito trabalho braçal, hein? Porque eu faço ainda muita coisa lá em casa. Meu Deus. Várias vezes a Janine fala assim, Thiago, se eu quero uma coisa realmente limpa aqui, eu que vou ter que ir lá e fazer. Bem feito, bem organizado, tô eu lá fazendo, arrumando, guardando. E é assim. Coisas normal, do tipo, como em qualquer casa. Quando a gente viaja, ela arruma a minha mala, né? Porque eu não tenho a mínima condição, Zoeli, de escolher minhas coisas. Eu só sei escolher cueca. Isso não é verdade, não é verdade. Não, você arruma sua roupa, eu só dobro. Ela assim, dobra. Você fala assim, você separa meio assim, eu dobro tudo. Por quê? Eu viajo assim, deixa eu explicar como é que é porque eu deixo pra ele separar, porque ele só põe uma calça... Uma calça jeans, 5 camisas pretas. Só isso. Então... É cueca. fácil, só isso. Cueca eu tô usando ainda, graças a Deus. Amém. Então, só isso que eu viajo. Aí, escolho um blazer pra levar na mão e acabou. Isso. Então é fácil, é muito fácil. É dobrar. Qualquer lugar, em qualquer ocasião, eu vou assim. A não ser quando eu tenho que ir pra um lugar de usar terno. Não é possível. Mas é assim que é bom, que é uma coisa só, gente. Então não dá trabalho. Eu falo, então separa suas blusas pretas inéditas pra viajar. E pior que são as mesmas, velho. Pega as de cima, fala, pelo menos pega as de baixo, pelo menos, que não estão usadas. Vamos. Versículo 16. Ela sabe avaliar. Aqui, amor. A mulher virtuosa sabe avaliar. Uma das grandes funções da mulher virtuosa é fazer a avaliação. Só lembrando, gente, que tudo isso aqui é o quê, Teixeira? O conselho de uma mãe para um rei. Isso aqui, dificilmente... Os conselhos dos teus pais são furada. Eles podem ser do campo, podem ser analfabetos. Pai e mãe sabem o que fala, é impressionante. Eles podem ter errado na vida e você não querer escutá-los por raiva. Mas pai e mãe continuam sabendo o que falam. E a mãe do rei Lemuel começa aqui ensinando logo no início, cuidado, não entregue a sua força para as mulheres, não entregue a sua força para as más companhias, não se entregue à embriaguez, coloca a tua atenção no pobre e no injustiçado. E aí começa logo a falar sobre a mulher virtuosa, dá várias características. Por quê? Porque uma mãe sabe que se o filho casar mal, tudo que ela educou o filho será perdido nesse casamento. É ou não é? Né, amor? Com certeza. Ainda mais nessa época, né, que não tinham... Uma das maiores... Não tinham opções, né? Você tinha que ficar casado, né? Exatamente. Você Hoje em tinha que dia ficar casado, e você tinha que escolher bem, os filhos seriam, né... iriam continuar o trabalho do pai, então, quer dizer, teriam que ser
essas crianças bem educadas, bem criadas, né? Então, escolher bem a mulher era uma tarefa importante, né? E você vê que muita gente, depois que casou, se tornou um problema para os pais. Nunca foi. Aí depois que casa, se torna um problema para os pais, porque entra debaixo de uma influência, às vezes, negativa do cônjuge e dá problema para os pais. Não é sempre, mas acontece. Ela sabe avaliar. A palavra avaliação é muito importante, porque aqui a mãe de Lemuel está dando várias características. Olha, primeiro, a mulher virtuosa ela vale mais do que diamante. Entendeu? Ou seja, a pergunta é o seguinte: se eu pudesse recomeçar a vida hoje e pudesse escolher duas coisas, o que eu construí materialmente ou voltar a casar com a Janine, o que eu escolheria? É isso aqui que a mãe de Lemuel está falando. Não, eu escolho casar com... dá uma dúvida. Eu escolho começar do zero financeiramente, materialmente de novo, portanto que seja com ela. Pronto. Então ela vale mais do que os diamantes, do que as riquezas. É isso que a mãe do Lemuel está falando. E se você parar para pensar, é muito profundo. Você aceitaria recomeçar do zero financeiramente e materialmente com a mesma mulher? Ou você prefere dispensar essa mulher e continuar como está financeiramente? Aí você vai descobrir o valor. Depois a mãe de Lemuel fala, olha, o marido tem confiança nela e a miséria jamais chegará na sua casa, porque ela cuida da administração da casa. Seja pouco que o marido ganha, médio ou muito, ela cuida para nunca nada se perder. Um dos problemas de pessoa que começa a prosperar é que começa a gastar desesperadamente ou sem mais consultar o preço, por problemas emocionais. Porque nós conhecemos, né, Janine, pessoas multimilionárias que fazem conta. Um dia eu perguntei para uma dessas pessoas, por que você faz conta se o seu dinheiro nunca vai acabar? E não vai acabar o dinheiro dessa pessoa. Ela falou assim, porque apesar do meu dinheiro não acabar, eu sei quanto custou. Cada suor do rosto do meu pai que começou o negócio e da gente que agora toca o negócio, para a gente poder estar gastando hoje. Então eu não vou pagar qualquer coisa, não. Se está R$100 mais caro, eu não vou comprar. Eu posso ter 1 bilhão para gastar hoje, eu não vou pagar R$100 mais caro, uma coisa que não vale. Então o nome disso é respeitar o dinheiro. E a mulher sábia tem essa característica. Não é porque eu tenho que eu vou gastar, não é porque eu tenho que eu vou pagar mais caro. Eu vou administrar bem. E aí a miséria nunca chega. Fala que a mulher exemplar busca sempre o bem do marido, nunca o mal. Ela escolhe. Aqui entra a palavra escolher e o versículo que a gente vai entrar agora fala sobre a palavra avaliar. Ou seja, características da mulher virtuosa. Sabe escolher, sabe avaliar. Né? Ela escolhe lã e linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. Ela escolhe de longe as provisões para o seu lar. Quando nasce o dia, ela já dá ordem às colaboradoras. Ela sabe avaliar, agora entra no versículo, ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com o seu salário, planta nessas terras a sua própria vinha. Sabe o que eu acho interessante? É que essa mulher, ela, apesar de ser uma mulher do lar, ela é uma mulher que tem muito conhecimento, né? Uhum. Ela é uma mulher informada. Ela não é uma mulher que está só ali cuidando das coisas, não. Ela sabe comprar, ela sabe vender, ela sabe plantar, ela sabe como é que está o mercado, então qual é o local melhor que está prosperando, que está crescendo. Exatamente, informação. Ela tem informação, ela Muito é uma mulher bom. que tá ali buscando, ela não está parada esperando as informações caírem, ou, não, eu só cuido da casa, eu só cuido de criança. Não, ela está com o que ela tem ali, ela tá crescendo, né? Uma coisa que eu vejo você muito fazendo é conversando com mulheres que estão mais à frente do que a gente e perguntando coisas, né? Às vezes a gente vai ver e fala, Thiago, o melhor hotel dessa região é tal, porque eu já conversei com a fulana, ela já foi lá algumas vezes. Ou seja, mulher informada não é só que lê jornal, fica em blog da internet, não. É que tem amigas que estão vivendo coisas que vocês não viveram ainda e que te informa dos melhores caminhos. Isso poupa muito, muito esforço. Olha só, ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável, compra com seu próprio salário esse campo, que é agricultável, ou seja, que a terra é boa, e nessa terra ela planta a sua própria vinha. Né? Vinho sempre foi a bebida mais tomada da Bíblia, mais de todas as épocas. Então, para não se gastar muito com isso, a maioria das pessoas plantavam sua própria vinha, como Noé. 17. Dedica-se com prazer ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Ela administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros.
Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Ou seja, a mulher virtuosa administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros. Ela ganha dinheiro, né? Ela sabe produzir, sabe ganhar dinheiro. Além do dinheiro, então, do marido, ela também Produz. Ela também produz, né? Ela trabalha. Produz. E, por exemplo, muitas vezes, Janine falou para mim, Thiago, eu vou pegar isso aqui que a gente não usa mais, vou fazer uma lojinha virtual e vou vender. E vende mesmo. Teve uma época... Isso no passado, né? No passado. Né? Ah, não, que você falou assim, parecia que você estava fazendo agora. Não. Então, na época que eu tinha agência de turismo, ela montou uma lojinha virtual de roupa de neném e vendia. E teve vários meses que, mesmo eu já sendo empresário na época, ela ganhava mais do que eu. Então, a mulher virtuosa, ela dá um jeito de prosperar também. Ela não reclama, ela administra com sabedoria, ela sabe produzir lucro nos negócios. E mesmo de noite, a sua lâmpada não se apaga, ou seja, ela está sempre pronta. 19. Com talento e delicadeza, prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Ela se preocupa com a roupa de todo mundo, que é o que a gente estava falando. Você vai no shopping, escolhe tudo. Coopera com os pobres e necessitados, ou seja, tem um coração inclinado para aqueles que não têm. E quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para se vestir. Ou seja, imagina se fosse depender de mim, do pai, no inverno aqui de São Paulo, que é frio, as crianças terem roupa. Eu ia achar que um moletom era suficiente, e a gente não calcula direito. A mãe tem essa capacidade, não, eu vou comprar, já preparar o inverno, tem que ter um casaquinho de lã mais forte. Tem que ter roupa de cama, né? a roupa de cama preparada, botar um cobertor embaixo do lençol, essas coisas. A mulher virtuosa se preocupa com isso. A Bíblia está dando aqui com detalhes o que é uma mulher virtuosa, uma mulher que se preocupa com detalhes que o homem não vai se preocupar, que outras pessoas não vão se preocupar. Versículo 22. Ela se antecipa, né? Antecipa. Isso, muito bom. Ela se antecipa. Ela é informada e antecipada. Do que vai acontecer, né? Uhum. Então, ela está se antecipando ao inverno, está se antecipando a fome, a tudo, né? Ela está... Muito bom. Ela é informada e antecipada. 22. Tece cobertas para sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Nas assembleias à porta da cidade, onde seu marido toma assento entre as autoridades da sua terra, ele é respeitado. Aqui, a mãe de Lemuel conecta a prudência e o comportamento da esposa ao respeito que o marido tem na sociedade. Impressionante, hein? Porque muitas mulheres, pelo seu comportamento, roubam o respeito do marido. Por causa das fofoquinhas que são feitas por trás. 24. Ela produz roupas de linho e as vende. Fornece também cintos de couro aos comerciantes. Ou seja, aquele negócio de produzir em casa. E muitas mulheres têm essa capacidade, né? Muitas donas de casa produzem bolo, chocolate, vendem para fora e ajudam em casa. Isso é lindo. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. Ou seja, a sua melhor roupa não é a Louis Vuitton, a sua melhor roupa não é a Gucci. A sua melhor roupa é a força e a dignidade. Ela é digna e forte. E ela é otimista em relação ao futuro. Olha as características da mulher virtuosa, gente. Ela abre a boca com sabedoria e a sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. A mulher virtuosa só abre a boca se for para falar coisas sábias e a sua língua sabe ensinar com bondade. Ela é bondosa e paciente. Acompanha seus servos e cuida dos negócios da sua casa sem dar lugar à preguiça. Outra coisa, a mulher virtuosa, ela nunca é preguiçosa. Graças a Deus você não é, né? Aliás, nós não somos, né? Nós temos essa característica comum. Nós dois gostamos muito de trabalhar. Você imagina quando a mulher tem marido preguiçoso ou o marido tem mulher preguiçosa, a perturbação que deve ser. E a Bíblia diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Aprender como é que eles ajuntam no verão. Trabalham enquanto todo mundo está descansando. No verão está todo mundo na praia descansando, a formiga está juntando para ter o que comer no inverno. 28. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes afirmando: muitas mulheres são notáveis, tu, porém, sobrepõe-se a todas. A beleza é uma ilusão. Olha o conselho da mãe de Lemuel, no versículo 30. Meu filho, a beleza é uma ilusão.
Isso aqui é para os jovens, hein? E a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme ao Senhor, essa é quem será honrada. Essa é quem será honrada. O Wesley tá rindo ali. É porque a gente tá procurando só isso, né? Tá procurando a mulher virtuosa que eles estão procurando só tem beleza, né? Não, aqui, Wesley, te explicando, você que está muito ansioso e nervoso. Só tá procurando não quer dizer que tem que ser mulher Deus. feia. Quer dizer que isso, a beleza não pode ser a principal, o principal motivo da escolha. O principal motivo tem que ser o quê? A mulher que teme ao Senhor. Se a mulher teme ao Senhor, você já reduziu 90% dos problemas do seu casamento. Se a mulher temer ao Senhor. E tem que ser bonita para você, é claro, mas isso aí é em segundo plano, né? O primeiro plano. Primeiro é se teme ao Senhor. Versículo 31. Seja essa mulher virtuosa recompensadas por seus merecimentos e suas obras proclamadas à porta da cidade. Ou seja, que divulgue-se o que essa mulher faz e que ela seja recompensada. Agora, é difícil preencher todos esses requisitos, né? Essa mulher virtuosa. É um processo. Tem alguns aqui que a gente vai conversar em casa. Vamos pegar agora o versículo que fala dos maridos, então. Tem aqui alguns aqui para a gente trabalhar em casa e tal. Mas o que acontece? Não existe mulher perfeita. Existe mulher que está progredindo. Não existe homem perfeito. Existe homem que está se construindo. Então é importante você ter, marido ou mulher, ter a paciência de ver o seu cônjuge se construindo. Agora, o que ele não pode ser preguiçoso. Mas tem essa base, né? Tem uma base, tem um fundamento. Tem um objetivo, tem para onde ir. Exatamente. Agora, não pode estar totalmente fora de tudo, né? Você lê 31 versículos e fala, gente, não tem um. Não estou encaixado em nenhum. Aí tá problemático, né? Pelo menos em 2 aí tem que se encaixar. Senão já era. Uma coisa interessante também no último versículo, Janine, que fala que... Esse eu gostei. Esse eu achei bem legal. A mulher virtuosa ela deve ser recompensada por seus merecimentos. Então, por exemplo, eu nunca tive problema em dar presentes para Janine. Isso é verdade. Os presentes mais caros que eu já dei na vida foram para ela. Mas não é só por causa do amor ou por causa do elo do casamento. É porque ela merece mesmo. Então, na época que eu estava arrebentado, quebrado e não sabia o que ia comer, ela estava do meu lado. Quando eu comecei a me levantar e fiz meus primeiros cursinhos pequenininho ali, ela que era atendente e garçonete, né? Ficava na porta, a recepcionista e servia o cafezinho. Ou seja, veio trabalhando comigo esse tempo todo, é virtuosa, tem uma coisinha ou outra aqui para ajeitar, mas é virtuosa e cuida muito bem dos nossos filhos, não me dá preocupação para eu poder estar trabalhando aqui, para eu poder estar ensinando um monte de gente, então eu não tenho problema nenhum em recompensá-la. Eu não sou um cara, por exemplo, que compro muitas coisas para mim, às vezes até a roupa ela fala, Thiago, eu tenho que comprar roupa para você, mas para ela eu faço questão de dar, que é uma forma de merecimento, além de honrá-la sempre publicamente. Esse dia uma pessoa me parou na rua e falou assim, Thiago, olha, parabéns, a maioria das pregações suas que eu escutei, você menciona a Janine. É uma forma de honra, é o que a Bíblia está falando aqui, ó. Seja recompensada por seus merecimentos e suas obras proclamadas à porta da cidade. Naquela época, a forma de você deixar alguém famoso era falar dela na porta da cidade, que era como se fosse a internet de hoje, onde todo mundo passava. Então, mulher, faça por merecer. Marido, aprenda a reconhecer as virtudes da sua esposa. E ambos também vão ter algum tipo de coisa a se melhorar. Paciência, trabalho para construir, para melhorar essas áreas que precisam ser melhoradas, mas também honrem a virtude um dos outros. Tá? Janine, para a mulher ser virtuosa, na sua opinião, como você é uma mulher virtuosa, o que você acha que ela tem que procurar, tem que fazer? Uma mulher que está escutando a gente agora fala assim, puxa, por onde começar? Eu estou longe, por onde eu começo? O que eu faço? Por que você acha... Uma coisa que você pode falar é por que você acha que se tornou virtuosa? Ninguém nasce virtuosa, né? A virtude é uma coisa adquirida durante a vida. Por que você se tornou? Da onde veio isso? Eu acho que são vários fatores, né? Casar, né? Come certo. Obrigada, primeiramente, né? Pelos elogios e... por tudo isso. Espero que eu seja recompensado mais tarde. Gostei da parte das recompensas também.
Corta essa parte. Corta Tem que essa cortar, parte. velho? Não. Tão levinho, velho. Vamos. 2 minutinhos, Volta aqui pra parte séria. Então, eu acho que tem vários fatores, né? Minha mãe, ela se converteu quando eu era bem pequena, então eu cresci já na igreja. Uhum. Eu acredito que, para mim, isso me ajudou muito já a crescer na igreja. Então, eu já fui ouvindo a palavra, já fui aprendendo e focando naquilo que eu queria para o meu futuro, né? Então, assim, eu sempre quis ter uma casa, eu sempre quis ter uma família. Eu acho que isso já ajuda você querer ser essa... Saber o que quer, né? Saber o que quer, como... Então, se você não se vê, por exemplo, como uma esposa, se você não se vê como uma mãe, se você não se vê como uma dona de casa, já é um empecilho para você, sabe? Você alcançar isso aqui. Porque se você não se vê como uma dona de casa, então como que você vai ser uma mulher virtuosa? Como você vai cuidar da casa? Como você vai fazer tudo isso se você não se vê nesse papel? Então, eu sempre me vi nesse papel de mãe, de dona de casa, apesar de fazer outras coisas, né? Quando a gente tinha agência de turismo, trabalhava na agência de turismo. Então, aqui no escritório, ajudo, né, no ministério, na Casa Destino, no que eu posso. Mas, primeiro ponto, eu sempre me vi dentro desse papel. Crescer na igreja me ajudou bastante. Então, sempre uma pessoa de oração, né, ouvindo a palavra. Então, isso já vai tirando algumas travas, já vai te deixando mais sensível para isso daqui, sabe? Já vai te deixando mais aberta para você ter um casamento, para você ter um respeito pelo marido. Eu acredito também que a personalidade ajuda um pouco. Eu acho que ajuda o jeito da pessoa, né? Então, eu sempre fui uma pessoa assim, de ouvir, de mais calma, mais tranquila. Então, isso também eu acho que me ajudou. E ser focada naquilo que quer. A gente está sempre em busca de crescer, de aprender. A palavra é o maior manual que nós temos. Então, a leitura da palavra, sem dúvida nenhuma, é o que te faz ser uma pessoa melhor em todos os sentidos e ser uma mulher virtuosa, com sabedoria, com entendimento, com inteligência. Você tem que ter a leitura, você tem que estar envolvida nisso. E aqui nós temos vários outros, como nós falamos, é uma pessoa que está envolvida, que sabe, por exemplo, comprar e vender. Então, você tem que também estar atenta a outras coisas que estão acontecendo no mundo, não só na parte espiritual. Então, também saber um pouquinho de finanças, ouvir um pouquinho desse lado, estar atenta às coisas de criança. Então, você tem que ler sobre criança, você tem que estar envolvido. É muita coisa, Eu lembro, né? a gente tem 4 filhos, a Janine lia muitos livros e a gente teve pouquíssimos problemas com as crianças em relação, por exemplo, quererem dormir na nossa cama, não dormirem a noite toda. A gente teve pouquíssimos problemas com isso. Olha que a gente tem 4, porque a Janine, ela era extremamente... também, né? Ela era muito... Eu sou muito. Como é que é a palavra? Disciplinada. Ela lia no livro e falou, não, Thiago, a gente tem que deixar chorar um tempo no berço, não vão pegar. Fazia aquilo e todos os nossos 4 filhos foram muito bem educados, criados, mas por causa dela. Eu só faço a minha parte de paternal. Brinco com os meninos no campo de futebol, brinco com as meninas de boneca, de pique-esconde, não sei o quê. Eu faço a minha parte paternal, sou o provedor e tal, mas essa parte educacional, do que pode, do que não pode, eu deixo tudo com ela. Ou seja, como eu falei, o casamento é uma sociedade de vida. Se cada um souber o seu papel, é lindo de se ver o crescimento da família quando cada um cumpre o seu papel. Só a pequenininha agora que tá... Que tá dando uns negocinhos, mas ela uma surrinha resolve. Ela já começou a melhorar essa semana, né? Essa semana... Tá um problema que ela aprendeu a abrir o portão. Ela aprendeu a abrir o portãozinho, ela sai do quarto dela. Ai, gente. É a primeira vez que isso acontece, dos 4 filhos. Aí, antes de ontem, 3h15 da manhã, eu senti uma mãozinha no meu rosto. Eu falei, oi. Aí ela, pai, sou eu, 3 aninhos. Eu falei, oi, Jasmin. Pai, o que você acha da gente ir pra piscina? Falei, 3h15 da manhã, não dá, minha filha, vamos dormir. E aí, eu posso dormir aqui? Ela já veio com o ursinho dela, né? Já veio. Aí dormiu um elefantinho. Essa caçulinha, de vez em quando ela que veio premiada, ela veio premiada. Mas a gente procura fazer tudo certinho. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso, é você se ver
dentro desse papel. Se você é uma mulher que só está pensando nas coisas externas, no caso de só uma vida fora do lar, uma vida só para o trabalho, uma vida só para isso, vai ser difícil você se encaixar aqui. Então, você se vê e leitura da palavra, porque isso daqui é bíblico, tá, gente? Não vem de outro lugar. Então, não adianta você querer procurar em livro... Como ser uma mulher virtuosa. Como ser uma mulher virtuosa, como ter sabedoria em outros lugares. Não tem como. É bíblico, são princípios e tá na palavra e você tem que correr atrás nesse sentido. E antes da gente continuar, porque a gente quer passar algumas experiências de mulher virtuosa para você, né? Eu quero lembrar duas coisas importantes. Primeiro, está chegando as noites de destino. Gente, nós vamos começar agora em Porto Alegre, no dia 7 de abril, no Teatro Araújo Viana. É preço popular, é para todo mundo ir. 4.000 pessoas vão se reunir ali em Porto Alegre para receber durante 1h30 uma instrução divina de futuro, de destino, instruções proféticas baseadas na sabedoria milenar para liberar o seu futuro. 7 de abril em Porto Alegre, 8 de abril em Curitiba, no Teatro Positivo. E também vamos estar no Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Vitória do Espírito Santo, Manaus, Belém, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Salvador, Bahia. A gente vai passar por muitos lugares. Então acessa aqui noitededestino.com.br ou clica aqui na descrição desse vídeo para você ter acesso a todos as informações da Noite de Destino e poder participar com a gente. Outro recado importante antes da gente continuar é Método Destiny. Vai ter uma turma agora em maio, tá? Fantástico, já está enchendo rápido. Nós estamos no meio do Método Destiny agora desse mês de março, abril. Em maio tem outra turma, você não pode ficar de fora. O único método mundial, 100% baseado em princípios milenares. 3 dias, manhã, tarde e noite comigo, aqui em Alphaville, São Paulo, aprendendo a ser um especialista em princípios. Tua vida financeira, profissional, familiar, conjugal, espiritual, emocional vai mudar completamente para melhor. Se você quer fugir de uma vida de escassez, uma vida de perturbação e ter uma vida de paz e prosperidade, você precisa aprender princípios. Te espero no Método Destiny. Gente, bom lugar para começar. Uma mulher virtuosa. Isso aí, Método Destiny. Acesse agora. Destino ou Método Destiny. Acesse agora aí. Lembrando que a Noite de Destino é uma palestra de 1h30, preço popular, tem algumas cidades R$70, outras R$97. Preço popular, é para todo mundo ir. O Método Destiny é um curso, é uma formação. Então, e vai falar sobre o princípio. E vai falar sobre o princípio, vai te ensinar muito, né? Agora, uma característica que eu vejo nas mulheres virtuosas e nos homens também que estão buscando suas virtudes é a capacidade de aprender. Você imagina se nós, Janine, não tivéssemos capacidade de aprender em qualquer fase. A gente fala muito sobre isso, né? 2019, a gente está em 2023. 2019, a gente pensava completamente diferente do que pensa hoje em relação, por exemplo, à excelência, a gente se vestir, ao que a gente gosta e não gosta em termos, por exemplo, de viagem ou de comida. Quantas coisas a gente evoluiu porque estávamos dispostos a aprender. Você não acha que essa questão... Por exemplo, eu saí do suburbão do Rio de Janeiro, você também. Para quem é do Rio, eu era ali Vicente Carvalho, Irajá, Vila Cosmos. Eu morava pertinho do metrô de Vicente Carvalho e ela morava em Irajá. Ela era de Bento Ribeiro, se mudou para Irajá, porque estava muito apaixonada por mim. Então, eu ia andando assim, da minha casa ali do metrô de Vicente Carvalho até o metrô de Irajá para namorar com ela no portão, né? Então, a gente é do suburbão mesmo. Se a gente não tivesse disposto a aprender, a gente não poderia estar vivendo o que está vivendo hoje. Profissionalmente, ministerialmente, na família. Nós não crescemos assim com os melhores exemplos. A família dela, nem todo mundo era junto, casado. Ou seja, nosso modelo de família nem sempre foi perfeito. Mas ainda assim, a gente, com todas as lutas, a gente já passou por muitas dificuldades, a gente passa até hoje muitas situações, mas a gente não larga o osso, ou seja, a gente não desiste um do outro. A gente já se conhece o suficiente para aguentar. As pessoas acham que se trocarem de família vai dar certo agora. Eu acredito que problema tem em qualquer lugar. Você tem que aprender. Vai só mudar o problema. Vai só mudar o problema. É lógico, para não ser injusto aqui, pelo amor de Deus, que existem situações e situações. Tem muita gente que separou que não escolheu isso, né? Não tem, mulheres que foram abandonadas, mulheres que sofreram agressões e tal, excessos de traições e etc, etc. Então, assim,
A gente sabe que existem exceções, a gente sabe que existem casos e casos. Eu estou falando das pessoas que se separam que eu não estou afim mais, não aguento mais, eu quero ser feliz. Isso tudo a gente já passou também. Teve uma época que a gente achou que não se amava mais, teve uma época que a gente sentiu que não, acho que não é isso. Tudo é fase. Escuta o que eu estou falando. Tudo é uma fase. Se você aguentar firme no Senhor, lendo a palavra, orando, não tem como. A fase passa e depois, como diz a palavra, o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Então, sobre capacidade de aprender coisas novas, o que você acha? Nós? Não, para todo mundo, mas baseado no que a gente se propôs a sempre estar aprendendo, né? ressignificando coisas. Eu acho que isso daí nós fizemos muito bem. Nós somos um bom exemplo nesse assunto. Quando nós quebramos, rapidamente nós tínhamos uma carta na manga, viramos o jogo porque conseguimos... Qual era a carta na manga, o pessoal entender? O Thiago tinha feito uma formação em coach na época, né? A gente tinha Antes de quebrar. Vocês sabem, né? Nós tínhamos agente de turismo, quebramos e tudo mais. E aí ele tinha esse curso de coach que ele tinha feito, né? A faculdade, os cursos nos Estados Unidos, ele tinha tudo isso guardado. E aí, nesse momento, foi assim... Tipo, vamos fazer. Praticamente assim, do dia pra noite. E agora? Como que a gente vai fazer? Como que vai pagar a conta? Como que vai comer? No outro dia pega a lista de contato do pessoal que viajava com a gente, vamos disparar, vamos fazer o banner e vamos falar do curso. Eu disparava assim. Tínhamos 11 pessoas, 12 pessoas no curso. E logo depois foi aumentando. Então foi assim... Isso é você virar o jogo, é você ter esse poder de mudar, de se adaptar às novas situações, às circunstâncias que a vida está te oferecendo, porque nem sempre você escolhe, nem sempre você consegue, eu vou agora, eu vou sair, eu vou fechar esse trabalho, agora eu vou ser coach, e vou dar curso, agora eu vou ser palestrante, agora eu vou ser pregador da palavra. Não, nem sempre. Às vezes a vida vai te empurrar para situações da forma mais difícil, às vezes de uma forma trágica, e você, quando se vê, está ali cumprindo o seu propósito. E você tem que ter uma flexibilidade de conseguir ir se renovando e de aprender, né? Então, ali no meio do caminho, vamos aprender, vamos mudar, e a vida foi nos mostrando coisas, nos trazendo um nível de excelência de uma vida que acho que a gente nunca sonhou, acho que a gente até imaginava, né? Porque a gente sempre sonhou alto, mas assim, não que Deus tem nos proporcionado, mas está aprendendo sempre. Então, a gente está hoje vivendo e estamos sentando em rodas, em mesas, né? Que Deus tem nos permitido, porque a gente está aprendendo, porque a gente tem comportamento, e isso tudo faz parte desse aprendizado, né? Que a gente tem tido diariamente. Não sei se é isso, né, que era para falar. É isso mesmo. Ó, eu anotei aqui algumas coisas que a gente falou só para te resumir e encerrar esse podcast. Que pena. O Wesley tá doido, porque ele tá querendo já sair para almoçar. Ele fica nervoso. Ele já tá saindo para procurar essa mulher virtuosa. Não tá aguentando. Ele já botou o time para mim ali 10 vezes. Ele tá com pressa, irmão? Eu não posso fazer meu podcast. É o meu podcast. No Wesley Cast você acaba rápido, mano. Com a sua esposa, você não pode... Não, ele tá doido. Aqui ele tá botando tempo. Ele tá doidinho. Ele tá doidinho para ser mandado embora. Não, essa não. Características da mulher virtuosa segundo a mãe do rei Lemuel, rei de Massá. Ela sabe avaliar, ela não é preguiçosa, ela sabe escolher, ela só fala com sabedoria, ela ajuda quem precisa, ela se antecipa às situações e ela é muito bem informada. Essas são as características que nós aprendemos no podcast de hoje. Vou repetir para quem quer anotar, você mulher ou marido que vai passar para sua mulher, ela sabe avaliar as coisas. Mulher, aliás, tem esse sexto sentido, né? Cuidado com isso. Na avaliação dela tem coisas que passam, tem coisas que não passam, né? Todo negócio ruim que eu entrei na vida, toda amizade furada que eu entrei, a Janine não gostava da pessoa. Falei, Thiago, não gosta. Eu falei, que isso? Gente boa. No final me dava mal, ela sempre teve razão. A mulher sabe avaliar. Não é preguiçosa, né? Tem muito meme na internet que eu tô vendo assim. Esses dias eu vi um meme que a mulher bota assim: muita gente me critica porque eu sou sustentada pelo meu marido. Eu preocupada. Aí ela 14 horas, né, 2 da tarde, fechando a cortina para poder dormir mais um pouco à tarde. É engraçado, mas não acho legal a mulher ser assim, né? Porque cada um está fazendo uma parte. Ou seja, se a mulher não trabalha porque o marido consegue sustentar tudo,
ela pode cuidar com muito mais excelência da casa e prover um ambiente de excelência para os dois. Agora, se os dois trabalham para poder juntar renda, ou seja, isso já prova também que não são preguiçosos. Então, a mulher não deve ser preguiçosa, muito menos o homem, né? Ela sabe escolher comida, sabe escolher roupa, sabe escolher os funcionários, sabe escolher. Ela fala com sabedoria, né? Ela ajuda quem precisa. Isso é difícil, hein? O qual? Falar com sabedoria. Ah, meu Deus, obrigado. Ah, Deus, tu sabia que... Eu falei, se é de Deus, toca no coração dela, que eu não posso falar. Não, principalmente depois que a gente vira mãe, né? Então, falar com sabedoria e falar com calma, falar baixinho, falar tranquilo, é difícil. Sem fácil, dar uns gritos, né? Sem dar uns... Não, gente... É difícil demais. É só para vocês entenderem que não existe super-homem e Mulher Maravilha, não. Porque existe... você vai pensar que a pessoa o tempo todo vai falar com as crianças. Ai, não, vem cá, filho, vou te chamar atenção agora. Não é assim, não. Lá em casa, tem nossos conflitos e nossas gritarias, não são muitas, mas tem. Fala com sabedoria, ajuda quem precisa. Eu acho que tanto eu quanto o Janine sempre nos preocupamos com isso, né? A gente nunca deixou de ajudar quem precisa. À medida que Deus foi nos prosperando, nós fomos prosperando outras pessoas também. Ela se antecipa, ou seja, o inverno está chegando, deixa eu já ver as roupas, ela se preocupa e ela é muito bem informada. Uma mulher que desenvolve a inteligência bem informada. Que não é fofoca, hein? Não. Quando a mulher que é virtuosa, ela não se mete em fofoca porque ela não tem tempo. Ela está tão focada nisso aqui, no progresso da família, no seu progresso pessoal, que ela não tem tempo para fofoquinha, ela não se interessa por fofoca. Isso é interessante, porque muita mulher às vezes se interessa por fofoca, a mulher virtuosa não. Gente, obrigado, Janine. Esse foi o podcast. Uma pergunta, acho que vale para os solteiros. Deixa eu então voltar aqui, dá licença, Janine. Olha, a pergunta tem que ser muito boa. Vamos lá, faça a pergunta. Faça a pergunta, deve ser muito boa. Ai, meu Deus. Onde e como encontra a mulher virtuosa? Gente, o melhor lugar para você encontrar a mulher virtuosa é na igreja. Também acho. Eu acho que não é na balada. Eu acho o seguinte. Eu acho que é na igreja. O Teixeira perguntou para quem não escutou. A gente já estava encerrando aqui. Ele falou, tem uma pergunta desesperada. Não que quer casar. só tenha gente perfeita, nem nada. Mas eu acho que o pessoal que está lá é um pessoal que está junto. Vamos lá. Na igreja tem maluco? Tem. Tem. Na igreja tem pervertido? Meu tem. Deus. Na igreja tem ladrão? Tem. Na igreja tem paciente psiquiátrico? Tem. Na igreja tem gente que só finge ser crente, mas está ali para fazer um monte de besteira? Tem tudo isso, tá? Então, olha só. Igreja é um lugar como qualquer outro. Qual é a diferença? Porque muita gente já tá na igreja. Também tem. É que na igreja também tem. Aí você que vai ter que ter sabedoria para escolher. Também tem. Pessoas que estão buscando um futuro glorioso, pessoas que querem andar de acordo com princípios, pessoas que querem viver em santidade, pessoas que querem agradar a Deus sobre todas as coisas, pessoas que querem valorizar o caráter e a família, pessoas que temem realmente a Deus. Então, da mesma forma que no shopping tem maluco, tem. Paciente psiquiátrico? Tem. Pervertido? Tem. Ladrão? Tem. No shopping também tem o que tem na igreja. Na escola e na faculdade também tem o que tem na igreja. A diferença é que na igreja tem uma classe de pessoas que você consegue reconhecer. São os tementes a Deus. São os que querem levar a vida a sério. São os que querem construir uma família debaixo da presença de Deus. São os que querem ser homens de valor e mulher de virtude. Então, o nosso conselho é: quer achar uma mulher virtuosa? Tenha uma experiência com Deus, fique firme na igreja e Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho. Gente, esse foi o Brunecast especial Mulher Virtuosa, Provérbio 31. Assim encerramos, depois de 3 anos, a nossa leitura de Provérbios. Você imagina? Que Deus te abençoe. Compartilha com todo mundo no Spotify ou aqui no YouTube, onde você estiver. Compartilha com todo mundo esse podcast que muita gente precisa escutar. Eu desejo paz e prosperidade. Até a próxima.